sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Hoje a gente recebe no Em Casa Pode uma mulher forte, potente, uma mulher que está fazendo história e orgulhando a gente aqui nessa região do meio norte do nosso país. Fica aí para você descobrir de quem que eu tô falando. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Bem, eu tô falando da Ângela Bispo, que certamente você já viu ela aí na telinha do Plim Plim. Eu acho isso de uma extrema importância. A gente vai conversar sobre isso. Ângela, é um prazer receber você aqui na minha casa. Tô muito feliz que deu tudo certo, que você topou principalmente. Muito obrigado por ter vindo. Ah, Júnior, o prazer é todo meu de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da gente falar um pouquinho desse momento muito bacana que eu também estou vivendo depois de uma caminhada de mais de 25 anos de jornalismo. 25 anos. Olha, engraçado. Eu tava vendo uma entrevista do Faustão com a Tata Werneck, quando a Tata Werneck foi um boom. E aí ele disse assim, você que tá aparecendo agora. Ela disse, não, eu tô aparecendo agora nacionalmente, mas eu já faço isso há muitos anos. Ângela, você, 30 anos depois, né, que uma mulher negra surge na tela do telejornalismo local, você reaparece pra gente. Eu acho isso emblemático, importante, revolucionário, sabe, assim, 30 anos depois. 30 né? anos 30 anos depois. depois. Mas eu vou dar uma pausa nisso, porque eu sei que você é um sucesso na TV, né, e eu quero voltar para esse início, assim, quando a TV surge na sua vida, quando você descobre, sei lá, ou você percebe que você quer fazer TV, ou que tem essa predisposição para TV, ou foi as coisas acontecendo naturalmente? Bom, tudo começou eu ainda estudante do curso de Comunicação Social da UFP, a meados dos anos de 97, 98, e eu caí, eu costumo dizer que de paraquedas na televisão. Os estágios da vida iam aparecendo, né? Eu cursando e tentando já entender como funcionava o mercado de trabalho em Teresina, na área da comunicação. E aí me veio o convite por uma amiga que estava indo para a transição da TV Pioneira para a TV Cidade Verde, finalzinho de 97 ali já para 98, e disse que tinha uma oportunidade lá para repórter e que ia levar meu nome como sugestão. E eu fiquei, não, mas isso não dá para mim não, tô ainda pagando ainda a disciplina, ainda não sei muito como a coisa funciona, e eu acho que eu não sou muito de tela não. E você acha que você é de quê, Ângela? Eu disse, ainda não sei, estou me descobrindo ainda no jornalismo. Mas aí veio a oportunidade, de fato, se concretizou em 98, eu fui, foi inclusive a minha primeira experiência profissional de carteira, já, apesar de não estar ainda formada, mas eu entrei na TV para assumir a função de repórter. E eu digo que muito do que eu aprendi, ou praticamente tudo que eu aprendi foi na rua, sabe? Foi pegando a pauta, lendo ali na redação muito rapidamente, uma orientação ou outra. Tive um professor maravilhoso, porque eu fui repórter de rua do programa do grande Joel Silva, esse grande radialista, que tinha um quadro de televisão na época, e foi para ele que eu fui fazer reportagem, e ainda tive a felicidade de aprender realmente na rua, porque eu fui falar dos reclames da cidade. Eu fui viver Teresina pela perspectiva daquele morador que vivia sem o calçamento na rua, sem o serviço de esgoto, com as dificuldades da rotina das pessoas. Então, eu aprendi na prática. A teoria, ela me veio depois, mas com complemento da prática, eu fui me adaptando à forma de fazer jornalismo, e eu fiquei 2 anos nessa função de repórter na TV Cidade Verde, do ano de 98 até o ano de 2000. E aí, quando eu saí da TV em 2000, eu disse, bom, definitivamente não é isso que eu quero fazer. Mesmo? Mesmo, não é isso que eu quero fazer. Então, eu tenho que procurar outra coisa dentro dessa imensidão de oportunidades que o jornalismo tem. Eu costumo dizer que tem um leque de opções pra gente, né? Abri meu leque e aí eu fui para a área de assessoria de imprensa. Uma amiga que já trabalhava em 2000, já trabalhava com assessoria de imprensa. E aí me levou para estagiar, né? Eu já estava estagiando paralelo à TV, eu também estagiava como assessora de imprensa no INCRA,
que o Elivaldo Barbosa, que trabalhava comigo na TV, me levou para essa experiência profissional lá também. Foi inclusive no INCRE que eu conheci meu marido, o Erivan, que está aqui me acompanhando hoje. E aí, quando eu saí da TV, eu permaneci na assessoria de imprensa. E aí fiquei 1 ano ainda ali, naquela de forma informal, no estágio, até que eu parei realmente de trabalhar e fui tentar terminar meu curso, né? Eu era da turma de 90, entrei na turma de 95-2, deveria ter encerrado junto com a minha turma em 99-2, mas eu só encerrei em 2001, porque eu já estava trabalhando, tive uma série de intercorrências, enfim. Terminei o curso e aí fiquei 1 ano sem trabalho. Fiquei 1 ano sem trabalho, parado, o que eu ia fazer? Apareceu um freelance aqui, outro ali. Quando foi em 2021, eu fui para uma agência de publicidade, do querido Tony Trindade, que também me abriu portas. Fiquei ali um tempinho. E aí, essa minha amiga, que já trabalhava com assessoria de imprensa e estudava comigo na UFP, no Ministério Público, disse: Ângela, a gente está precisando de uma pessoa lá para fazer um jornalzinho da associação. Tu tem destreza aí no escrever, não sei o que, eu acho que dá certo, vamos lá. E aí eu fui para a associação dos promotores e promotoras do Ministério Público do Estado do Piauí para fazer esse jornal. Fiquei poucos meses e já migrei, de fato, para a assessoria de imprensa do Ministério Público. E lá eu fiz uma caminhada de 10 anos. Deu uma longa trajetória. Você falou no Tony, e eu queria mandar um abraço, um beijo grande pro Tony, pra Leda, que é um querido. Ângela, vamos voltar mais um pouquinho Bora aqui, lá. Porque eu estava lendo sobre você e eu vi que quando você tinha 10 anos de idade na escola, você é de família, né, classe média, estudou em boas escolas, pelo que eu li, se tiver tudo errado, você disse... Tá certinho. E aí eu vi que quando, aos 10 anos de idade, você sofre o primeiro preconceito, né? Como você viu isso? Você entendia isso? Conta essa experiência desastrosa pra gente. Uma experiência desastrosa da sociedade, inclusive. Isso. Eu não entendia. Porque eu fui criada numa família que meus pais, meus avós, tios, todas as pessoas que estavam no meu convívio familiar, sempre diziam: nós somos todos iguais. Não existe ninguém diferente de ninguém. Sua cor, seu cabelo, nada te difere de absolutamente ninguém. E você vai chegar onde você quiser. Você precisa estudar, você precisa entender como as coisas funcionam. E o mundo é seu. Então, eu cheguei aos 10 anos numa escola tradicional da cidade, numa sala com aproximadamente 38, 40 alunos, eu a única negra da sala. E foi lá que eu fui entender que a minha cor de pele, a minha textura de cabelo chamava a atenção. Para mim era chamar a atenção, não era um preconceito, mas para mim chamava a atenção, porque eu olhava ao meu redor e eu não via ninguém incômodo, né? Não, eu não via ninguém igual a mim. Então eu até para uma criança eu considerava normal, até que algumas coleguinhas da sala começaram a me questionar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Como é que você veio parar aqui? O que sua mãe faz? Meu Deus, o que seu pai faz? Anos, né? O que seu pai faz? Não sei o quê. Você tem dinheiro para estudar aqui? Aquela coisa. Então, assim... E aí eu fui começando a me questionar sobre essas coisas, só que eu não levava isso para os meus pais. Eu não dizia para minha mãe, não dizia para o meu pai. Mas aquilo começou a, de certa forma, transitar com mais frequência na minha cabeça. E foi aí que, um dia, numa brincadeira, uma das meninas tomou meu lanche, a outra disse que eu ia ficar o recreio sem comer, porque gente preta era assim, acostumada a ficar sem comer, a ficar sem beber, etc e tal. E eu fui entender que eu realmente estava vivendo um momento de racismo. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Foi nesse momento que você descobre que isso era preconceito, Foi, né? que isso era preconceito. E você chegou a comentar em casa? E aí eu não queria mais ir para a escola, porque a coisa começou a ficar tão rotineira, né? A brincadeira ficou tão rotineira que começou a me incomodar profundamente. Eu não queria mais ir para a escola. E quando minha mãe começou a perceber essa resistência, ela disse: não, tem alguma coisa errada, vamos lá conversar. E a escola tinha uma psicóloga que acompanhava todo mundo e tudo. E aí a gente começou, minha mãe me levou, a gente sentou, a gente conversou e a escola realmente diagnosticou que era um episódio que precisava acabar ali logo, o mais rápido possível, antes de deixar traumas ou imprimir algo que não era para mim. E isso de fato aconteceu. E quando eu avancei de idade, eu passei para a série seguinte, que aí eu fui descobrir que essa coisa do lidar bem com as palavras, de gostar de estar ali sempre quando dizia: quem vai fazer a leitura hoje na missa? Eu. A gente vai apresentar um trabalho, não sei o quê. Quem que pode fazer a narrativa? Eu.
que não sei o quê. Quando eu comecei a garimpar esses espaços, as pessoas começaram a me ver com os olhos diferentes, né? Inclusive a própria escola começou a me ver diferente. Aí já começaram a surgir convites para participar de encenações, em datas específicas e tudo. E aí eu consegui imprimir o meu lugar dentro daquele território escolar. E daí para frente, o que era para ser o motivo de me deixar triste, de me desmotivar, muito pelo contrário, me empurrou para frente. E aí eu acho que a partir daí, já com uns 12, 13, 14 anos, eu já tinha o entendimento de que eu precisava matar um leão todo dia. Mas que eu estava super disposta para fazer isso. E mostrar... Era isso que eu ia te perguntar. A gente esteve aqui com o Rodrigo Amorim, e ele falando assim de como é mais difícil, vamos dizer assim, pro LGBT, né? Para ele, que era fisioterapeuta, então tinha que trabalhar 2 vezes mais para mostrar que era... Você se sentiu nesse lugar, assim, de ter que se esforçar, 2, 3 vezes mais para mostrar... Me senti. Ainda como adolescente, quando eu fui para o mercado de trabalho, para valer, para ter contato com as pessoas, com profissionais do mesmo ambiente de trabalho, desenvolvendo a mesma função. Eu sentia que eu tinha que fazer algo um pouco mais, a mais, sempre a mais, para dizer assim, pô, tá bacana, meu lugar é aqui mesmo. Não, deixa aí, porque o lugar dela aí, ela tá fazendo certo. Ela tá fazendo a coisa certa. Ângela, e a sua opinião com relação às escolas? Você acha que ainda acontecem episódios dessa natureza que aconteceu com você hoje em dia, ou você acha que a coisa mudou? Eu acho, Júnior, que acontece. Isso é lamentável, É né? lamentável demais, mas acontece sim. E hoje eu acho que de uma forma até mais escancarada do que na minha época, sabe? Porque hoje aquele racismo velado acabou. Realmente o pano caiu e as pessoas hoje elas se sentem mais confortáveis, digamos assim. A palavra é forte, mas é isso mesmo. As pessoas se sentem confortáveis para dizer, olha, eu não gosto de você porque você é preta. Não gosto de você porque você é gay, não gosto de você porque você é macumbeiro. Porque você é macumbeiro, porque você é isso, porque você é aquilo. Hoje isso é muito mais direto. Mas também eu vejo com essa possibilidade, com essa coisa do velado ter caído, ter ido ao chão, muito do nosso lado também, das pessoas que se sentem, de certa forma, protagonistas dessa história, né? Porque a gente pode dizer, não, olha, você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Mas a gente junto pode fazer o diferente. O diferencial da nossa vida está na parceria, e a gente lidar em comunidade, na aceitação. As pessoas têm que entender que as diferenças, elas sempre existiram e elas têm que ser aceitas, gente. Não é cor de pele, não é textura de cabelo, não é orientação sexual, não é orientação religiosa. Nada disso, na verdade, define uma pessoa. Mas sim o caráter, né? A vontade de fazer as coisas da melhor forma possível. Eu acho que é assim que está acontecendo. E... Gente, tá chovendo. Tá chovendo. Eu sou assim, o guarda-chuva, furacão. Quando eu chego, eu trago até a chuva. Já chegou chegando. Chegou chegando, o Leandro tá trazendo ali os guarda-chuvas. Assim, só assim pra que dá gente certo. continuar aqui. Bem, Ângela, e você falando sobre aceitação, e eu vi que você, em algum dos momentos da sua vida, se alisava o cabelo, né, e tudo, e aí parece que chegou um momento que você desistiu de fazer isso e até raspou tudo, né? Foi. Como foi? Como foi? Como se deu até chegar o raspar a cabeça? Olha só, foi no ano 2000, eu ainda estava na TV quando veio a onda do alisamento, né? As pessoas diziam, tu devia arriscar. Eu tinha um cabelo cortado bem batidinho assim, igual, eu costumo dizer, igual o cabelinho de soldado, né? Quando ele entra no quartel, tem que fazer aquele bem batidinho, quadradinho, que é pra evitar... Pois pronto, era daquele jeito que meu cabelo era cortado. E naquela época não existiam salões especializados para se tratar do cabelo crespo, cacheado, nada disso. Então assim, minha mãe me levava para cortar o cabelo no barbeiro. Eu não ia pro salão cortar o cabelo. Eu ia pro barbeiro cortar o cabelo. Gente, então, que experiência. Era isso que acontecia, entendeu? E aí, quando foi nos anos 2000, eu disse, vou alisar, tá todo mundo alisando, eu vou entrar na moda. E alisei. E achei bacana. E fui mantendo esse cabelo alisado, ele crescendo, eu alisando, ele aumentando, eu tirando, cortando aqui, cortando ali. Esse processo durou de 2000 até 2019, quase 20 anos. Só que nessa história, nessa trajetória, de 2016, mais ou menos, até 2019,
De dentro para fora eu sentia que aquela imagem que eu via no espelho com aquele cabelo já não me pertencia mais. E isso me deixou, de certa forma, desleixada com o cabelo. Ele andava mais preso do que escovado. Eu me queixava muito de ter que ir no salão para fazer escova. Fui me cansando daquela imagem. E eu fui começando a trabalhar a transformação de dentro para fora. Que Quem é a sou mais eu? importante, Quem né? sou eu? Como eu vi ao mundo? Como eu devo me ver a partir de agora? Sou uma mulher madura. O que eu tenho que fazer com essa minha identidade que está perdida? E eu preciso encontrar ela aqui dentro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui trabalhando mentalmente essa possibilidade de voltar para o meu cabelo original. Porque seria a grande virada, seria a transformação. Eu ia sair da lagarta para a borboleta. Num momento muito especial da minha vida, depois que eu já era mãe, já tinha meus filhos, família constituída, trabalho consolidado. Eu achava que estava tudo muito bem, mas estava faltando a cereja do bolo. E era isso. E aí, quando foi em 2019, eu assisti um filme chamado A Felicidade por um Fio, alguma coisa assim. Sim, acho que eu sei. É com Denzel Washington, não? Que conta né? a história de uma mulher que era casada, alisava o cabelo e tinha todo um problema social e de relacionamentos por conta do cabelo. E aí, ela raspa a cabeça no filme. E aí eu disse, deu start. Eu já tinha tentado fazer Big Shop várias vezes. Não, a gente vai cortando, deixando o crespo Como é o nome? sair. Big Shop. Big Shop? É. E aí eu disse, meu Deus, aí a gente vai, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não dava certo. Eu digo, não. Todo salão que eu ia, que eu dizia, eu quero raspar. Não, a gente vai cortar um pouquinho. Aí vai ficando assim, ia cortando, ia ficando estranho, não arrumava. Eu ficava mais desgostosa. Um dia, simplesmente, eu fui trabalhar de cabelo liso. Saí do trabalho, cheguei em casa, nem tomei um banho, só lavei a mão, almocei e disse, mãe, eu vou resolver bem que um problema, volto já. Aí ela, tudo bem. Eu entrei no carro e fui no salão onde ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era, nem onde eu morava, nem nada. Entrei no salão, tinha assim umas 3 senhoras fazendo a unha. A moça me recebeu na porta, eu disse, tudo bem? Ela disse, tudo bom. Eu disse, eu queria cortar o cabelo. Ela disse, pois entre, fique à vontade, vamos lavar. Eu digo, não, você vai cortar? Vou, eu quero conversar com você primeiro. O que é? Eu digo, na verdade, eu não quero cortar, eu quero raspar a cabeça. A senhora está bem? Está bem? Aí eu digo, estou. Não, vamos fazer assim. Ai, mas a senhora tem a textura do cabelo tão bom, o seu cabelo nem parece que é alisado, porque ele é muito fininho e tudo. Acho que se a gente der um corte Chanel, meu amor, eu quero raspar. Me permita cortar, curtinho, e a senhora me diz lá no final. Tá bom. E essa mulher cortou. Quando chegou aqui, mais ou menos na altura aqui da orelha, que ela viu que eu não estava contente, que não estava bonito, porque de fato não estava bonito, ela disse assim, o que a senhora achou? Eu disse, a dona do salão está aqui. Ela disse, está. Eu digo, chame, por gentileza, que eu quero falar com ela. Não, senhora, eu digo, não vou falar de você não, só chame ela aqui, por gentileza. Aí a senhora veio, se apresentou e eu disse, tudo bom, meu amor, eu só quero raspar minha cabeça. A senhora pode passar a máquina no 1. Aí ela disse assim, aqui quem manda é a cliente. Pegou a máquina e passou. Júnior, cada mecha que caía no chão, Júnior, meu sorriso ficava mais largo. Incrível isso, né, Ângela? Quando ela terminou, que pegou assim aquela escovinha que passou aqui na minha cabeça, que eu me olhei no espelho, eu disse, renasci. Eu disse, era exatamente isso que eu queria. Quanto eu lhe devo? Aí ela me deu o preço, eu paguei, eu fui para casa. Cheguei em casa, eu tomei o banho da libertação. Olha, quando a água batia assim no couro cabeludo, assim, que escorria, que não tinha mais fio para enxugar, sabe? Me deu aquela sensação de leveza, de bem-estar. Me identifiquei, minha identidade. Sim. A partir desse dia eu imprimi novamente a minha identidade. Procurei os brincos mais grandes que eu tinha em casa, que há muito tempo eu não usava. Coloquei uma argola enorme, uma camiseta, um short e fui buscar meus filhos na casa da minha avó, onde minha mãe estava. E aí, quando eu paro o carro, que desço, todo mundo tinha um hábito de sentar na calçada, de tardezinha, tomando um cafezinho. E aí, quando eu desci do carro, que olharam pra mim, todo mundo botou na cabeça, o que foi que tu fez? Tu ficou louca? Aí a reação mais natural possível. Eu disse, não fiquei louca, mas eu renasci, eu tô muito bem, obrigada. Lá veio os meus filhos, Laura e Isabelle. Laura com uns 7, 8 anos, o Laurinho um pouquinho mais novinho, 5. Aí ela olhou e disse, mamãe, o que foi que a senhora fez no seu cabelo? Aí eu disse, mamãe raspou. Ela, mas por quê? Eu disse, porque aquele não era o cabelo da mamãe.
O cabelo da mamãe vai ver agora e você vai ver como que a mamãe vai ficar bonita. Aí o Lauro olhou pra mim e disse assim, a senhora ficou muito feia. Aí eu disse, meu amor, mas não se preocupe, mamãe vai ficar bonita, né? E foi exatamente dessa forma. Eu tentei levar de uma forma muito natural, muito tranquila. Meu marido, quando chegou em casa, que bateu na campainha, que eu abri a porta, ele olhou Tomou um susto, né? Oxi, o que foi isso? Aí eu disse, o que foi? Ele, foi o que aconteceu? Eu disse, raspei a cabeça. Aí ele, quer dizer que aquela nega charmosa que eu conheci não sei quantos anos atrás está de volta. Eu digo, sustenta. Aí ele, sustenta. Aí eu disse, você está bem? Eu digo, eu estou ótima. E pronto, então daí foi o start. Aí daí ninguém mais me segurou. E daí essa nova Ângela Bispo é a que Tá eu tô aqui. conversando aqui. Tá aqui, todinha. Ângela, que história linda, palmas pra... Mas, Ângela, vamos lá. Você passou por assessoria de imprensa, que você falou aí, né? Passou pelo telejornalismo. Existe uma areazinha assim que você gosta mais? Ai, sabe, eu tenho, assim, assessoria de imprensa, de fato, é algo que tem aqui um lugar muito especial no meu coração. Mas eu me redescobri como repórter. Me redescobri. Porque em 2012, eu estava na assessoria, já tinha saído da assessoria de imprensa, inclusive, que eu fiquei de 2002 até mais ou menos 2009, início de 2010. Quando foi em 2012, a Núbia Ramos, que era uma pessoa, na época, produtora da TV Clube, com quem eu mantinha um contato na assessoria do Ministério Público, que ela sempre ligava atrás de pauta, soube que eu estava sem trabalho, me ligou e disse, quer voltar para a TV? Eu disse, não quero, televisão não é para mim. Ela disse, como assim? Eu digo, não quero. Ela, você está trabalhando, Ângela? Eu digo, não estou só cuidando de casa dos meus filhos. Ela, pois, vem aqui para a gente conversar. À época, ela era era presidente da Fundação Antares. E eu disse, Núbia, eu não quero, eu não tenho mais televisão, é muito complicado, hoje a linguagem é diferente, eu não sei mais nem se eu sei fazer. Ela disse, é como andar de bicicleta. Se você aprender uma vez, você vai sentar, você vai cair aqui ali, mas você vai ajustar rapidinho e você vai pegar o ritmo e vai embora. Vem conversar comigo. E aí eu fui, em abril de 2012, para conversar com a Núbia, para ver uma possibilidade talvez de me encaixar em outra coisa que não fosse na linha de frente do vídeo, mas aí ela me colocou como repórter. E aí a Antares, na verdade, é uma televisão que tem uma linha editorial bem diferente das outras televisões comerciais aqui do Piauí. E lá, como a gente cobria muitas atividades do Estado, eu classificava como uma assessoria gigante, assim, né? Que tinha muitas mãos, a gente fazia de uma forma diferente a assessoria, enfim. E aí eu fiquei de 2012 até o ano passado, até julho do ano passado, até julho de 2024. Lá na Antares, né? Quando eu recebi o convite para o clube, lógico, em 2021 eu saí do vídeo, fiquei nos bastidores, né? Sim, tá no e aí, eu fiquei lá até julho do ano passado, quando eu pedi para sair. E foi lá na Antares que eu fui pro vídeo de cabeça raspada. Você foi pro vídeo de cabeça raspada? Fui. Eu queria ver. Fui. Será que eu tenho. Depois você vai me mandar pra gente, pra eu mostrar também pro pessoal aqui. Eu fui pro vídeo de cabeça raspada. Fui tirar as férias da Geandra Portela, que era apresentadora titular do Jornal de Meio-Dia. Um beijo pra Geandra, que agora tá lá em Picos. Um beijo, Geandra. E aí eu fui pro vídeo de cabeça raspada. E a Núbia disse, eu vou colocar você lá porque hoje eu sinto que você tá mais feliz. Eu sinto que a verdadeira Ângela. E eu sinto que você está fazendo ainda melhor aquilo que você já fazia bem. Então, assim, eu tenho uma eterna gratidão pela Núbia, porque ela foi uma pessoa que me deu muito apoio, me apoiou muito nesse momento, dentro da minha profissão. Porque eu até confesso que quando quando eu raspei a cabeça, que eu tive essa primeira reação da minha família, eu pensei assim, eita, quando eu chegar no trabalho, então, como é que não vai ser? Mas ainda dá tempo de eu procurar outra coisa para fazer, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ângela, quando você chega lá no Piauí TV, primeiro dia ali, você sentiu o peso da representatividade? Senti, Júnior. Primeiro porque eu entrei em fevereiro de 2021 e praticamente 6 meses depois da minha chegada na TV, eu já fui sondada para fazer laboratório de estúdio. E eu já achei assim, porque... Deixa eu só contar uma coisa que é muito peculiar. Quando o convite me veio para ir para clube em fevereiro de 2021, a pessoa que me contactou disse assim, olha, Ângela, a TV Clube está de olho em você. Aí eu disse assim, em mim? É você tem certeza que em mim? Eu, Ângela Bispo? O que é isso, Ângela? Eu digo, não, mas é porque... Eu não sei, ela disse, se permita pelo menos para você ir lá conversar, saber o que eles querem com você. E aí foi assim, já foi, sabe, a gente está precisando de alguém como você, no seu perfil, fazendo o que você faz para entrar na nossa linha editorial para ontem. E eu disse, deixa eu só
respirar um pouquinho para eu avaliar se é realmente isso, porque existem outros projetos que estão contando com a minha pessoa e tudo. Topei o desafio e fui. Então, 6 meses depois da minha chegada, de fato, lá, e eu exercendo o jornalismo na rua como repórter, eu passei por esses testes de estúdio para ampliar a possibilidade de... Esses testes de estúdio são exatamente o que, Ângela? Porque a logística da linha editorial de apresentação da Globo, ela é diferente, né? Para a gente aprender a lidar com as câmeras, porque são 3 câmeras fixas no chão, tem câmera robótica. Então, para você saber trabalhar o deslocamento dentro de estúdio, porque o jornalismo deles lá não é de bancada, o nosso jornalismo lá não é de bancada. Sim. Raramente você vê a gente na bancada. A gente circula, então, pelo estúdio. Então, tudo isso eu tinha que ter um certo domínio para poder entrar, por exemplo, na escala do pessoal de final de semana, porque os apresentadores, eles trabalham no final de semana por escala, né? Sim. Trabalha a semana cheia, e aí eles tinham que preparar alguns profissionais para essas escalas de finais de semana. Então, eu fiz teste de bancada, Ravi Marques fez, e aí a gente, com 8 meses, 6 meses, eu passei mais ou menos 2 meses fazendo isso, e quando eu cravei os 8 meses de casa, que foi em fevereiro, em outubro, véspera do meu aniversário, eu fui escalada para apresentar o Piauí TV2. Ai, meu Deus. E esse marco, eu só vim me dar conta do que eu tinha feito quando eu saí do estúdio, que eu fui recordar de que a última mulher negra que tinha passado pela bancada de um telejornal da Rede Globo, no Piauí, tinha sido a querida Laura Lirt. Há 30 anos. A gente manda um beijo linda, enorme. maravilhosa. O dia desses eu encontrei no shopping. Laurinha, você é perfeita. Eu assisti a Laura, eu né? também, muito. E realmente era uma presença marcante, uma presença forte. Assim como a sua, Ângela. Eu já lhe assisti diversas vezes. Eu adoro dar entrevista pra ti. Eita, isso aqui vai dar um problema. Mas não vou cortar, não. Eu adoro dar entrevista pra você. Mas quando você chega lá, como você conseguiu lidar com a expectativa do público e mostrando naturalidade, claro, ao longo dos próximos dias que você estava lá à frente de num papel tão importante? Júnior, eu não pensei nisso. Não, confesso que eu não pensei nisso. Estava fazendo o seu trabalho. Eu estava fazendo o meu trabalho e da melhor forma possível. A gente tem um lema lá em casa, eu e Arivan, que é a gente dar o nosso melhor enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, que é até copiado do Mário Cortella, né? Essa frase é dele. Então, assim, eu não fui pensando no que poderiam achar ou avaliar sobre o meu desempenho. Eu fui fazer meu trabalho. Eu fui nervosa, tremi. Um momento ou outro eu fiquei insegura, mas eu fiz. Então eu acho assim, hoje eu tenho uma gratidão imensa pela Rede Clube, porque ela me abriu portas inimagináveis. Eu cheguei num lugar que eu não tinha nem projetado para mim. Então assim, me fez me redescobrir enquanto profissional da comunicação. E você falou agora sobre a representatividade. É uma responsabilidade gigantesca, porque já na rua, em contato com as pessoas, principalmente com as meninas negras, as mulheres negras, os homens negros, eu recebia e recebo todos os dias na rua esse feedback. Que quando eu tô lá, é como se eu estivesse carregando muitas outras pessoas comigo. Todos eles, inclusive, Ângela, por exemplo, estudantes, né, de jornalismo, negras e negros, quando eles veem você lá, eu acho que eles veem um local que eles podem chegar, que devem chegar, que anteriormente eles não conseguiam chegar. Isso é real. Isso acontece. Como também acontece o fato de hoje eu estar numa televisão que tem uma grande presença no Piauí como um todo, e tá com esse cabelo, e tá com essa linguagem. As pessoas dizem assim, o que eu gosto... Pois você tem essa noção, porque a televisão também tem um padrão estético, né, que criaram e tudo, e você rompe isso. Mas isso já vem um processo de desconstrução já há um bom tempo, inclusive dentro da própria Rede Globo. Sim, verdade. Buscar a autenticidade daquele profissional, você não ter que vestir uma personagem, você não ter que fazer uma entonação de voz, mas você saber lidar com a notícia dentro da naturalidade. E isso hoje é carro-chefe na casa. Então, assim, o fato de eu ser... Essa Ângela que vocês estão vendo aqui, batendo papo com vocês, batendo papo com o Júnior, é a Ângela que você encontra no supermercado, sentada na calçada de casa, dentro da minha casa, numa festa mais
mais chique, num pagodão que eu adoro, num reggae na Zona Sudeste. Essa é a Ângela. Então, eu posso comprovar isso, porque eu já encontrei a Ângela em outras situações. Quando eu vou para a TV, eu vou sabendo que eu vou trabalhar com a notícia e que eu, de alguma forma, vou estar impactando aquela pessoa que vai estar escutando, né? Aquela pessoa, ela vai poder, a partir do que eu vou apresentar, da forma como eu vou apresentar, formar a opinião dela, dar o encaminhamento que ela está precisando, direcionar ela para o serviço que eu vou estar falando. Mas eu não visto nenhum personagem, eu não faço uma entonação de voz, mas eu vivencio a notícia do meu jeito. E é esse meu jeito de gostar de estar perto das pessoas, de gostar de abraçar, de beijar, de dar cheiro no cangote, que eu levo para a TV. E isso, mesmo hoje me colocando na condição de apresentadora no estúdio, ainda consegue me aproximar muito de quem está na rua. E é isso que eu não quero perder. E é isso que eu tenho consciência de que eu não preciso perder. E não posso perder, porque foi isso que me levou para onde eu estou hoje. Você acha que o preconceito diminuiu porque você alcançou determinado status social? Júnior, depois da experiência que eu tive na infância, eu acho que eu tive muita sorte na minha caminhada. Porque eu não sofri preconceito ao ponto de me fazer desistir de absolutamente nada. No máximo que eu sofri era estar numa loja tentando comprar alguma coisa e as pessoas vieram perguntar pra mim qual o preço da roupa, porque eu sou preta e eu tava olhando a roupa, porque eu trabalho na loja, porque eu tava arrumando arara. E eu sempre fui muito direta, eu dizia assim, não, meu amor, eu não trabalho aqui. As pessoas que trabalham aqui estão fardadas. Aquela mocinha bem ali, ó, pergunte pra ela, por gentileza, ela vai lhe ajudar. Sempre fui uma pessoa muito educada, nunca fui com arrogância, nunca fui com grosseria, pra quem veio pra mim dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente precisa, inclusive, mostrar para essas pessoas que é preciso ter, inclusive, leveza ao tratar sobre esse assunto. Porque a gente já sofreu tanto, é tão duro, né? Que os nossos antepassados já passaram, que as nossas... Não vou nem muito longe, assim, o que os meus avós não passaram, né? Meus bisavós não passaram. É muito complicado. Então, eu acho que é um processo que a gente vive. Tem muita coisa ainda para acontecer. A gente precisa de muitos outros espaços, de muito mais voz. Mas já começou. Já começou e a gente não pode mais olhar para trás. Eu acho que a gente tem que sempre mirar ali o futuro à frente. E você também tem consciência de que você é uma peça importante nessa mudança, Tenho. né? Tenho. E tenho sem vaidade. Sim. Sem vaidade, com humildade, com respeito às pessoas, com o entendimento, sabe? Eu até vivi algumas situações bem interessantes agora nesse momento de transição, né? Da rua para o estúdio. De muitas pessoas comentaram nas minhas redes sociais que estavam sentindo saudades do Felipe, que não sei o quê. Mas eu acho que as pessoas também entenderam que é um momento diferente, novo e importante para muita gente, não só para mim. Porque ao mesmo tempo que dizia assim, eu tô com saudade dele, mas eu tô gostando tanto do jeito que você tá fazendo, boa sorte. Eu sinto muita falta dele, eu tava tão acostumada com ele. Mas eu estou começando a me acostumar com você também. Então, eu acho que essa parceria, esse entrosamento que a gente teve lá, ele está sendo muito importante nesse momento ainda de transição. Engraçado vocês receberem essa mensagem, né? Ângela, e o que você diria para aquela menina lá de 10 anos, naquela escola, quando pegaram teu lanche, quando não te deixaram lanchar? O que você dizia para ela? O que você diria para ela hoje? Ô, minha bichinha, mas tu foi besta demais. Pra que diabo foi que tu foi dar ouvido para aquilo ali? Aquilo ali não te levou a lugar nenhum, só te fez sofrer na sua ingenuidade, né? Mas você venceu, eu venci. Eu hoje tenho certeza que venci. O papo tá tão bom que eu esqueci de fazer os quadros do programa, mas vamos para um quadro chamado, a gente tem um quadro aqui chamado Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada, tá bom? Então você vai me contar aqui no Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada com Ângela Bispo. Ângela, se sua vida fosse uma manchete de jornal, qual seria? Eita! Procura-se desesperadamente algo diferente para fazer com Ângela Bispo. Eita, rápida no gatilho. E quem seria seu entrevistado dos sonhos? Eita, agora tu me abraçou, tu me apertou sem me abraçar, meu entrevistado dos sonhos. Gente, eu queria tanto ter tido a oportunidade, pelo menos, de conhecer, de trocar uma palavrinha com o Papa Francisco. Eu queria, sou católica,
tenho também as minhas entidades que estão Seus sempre orixás. comigo, meus orixás, minhas proteções e tudo. Mas o Papa Francisco, eu acho que ele fez a diferença nessa passagem dele aqui, sabe? E as primeiras coisas que eu ouvi, que eu li e que eu presenciei dele, me motivou a sonhar na possibilidade de um dia encontrar com ele, de trocar uma palavra com ele, de entrevistar já era demais. Deixa aí os escapamentos fazer isso por lá mesmo, né? Lá nos telhados de Lá Roma. nos telhados de Roma. Mas eu acho que ele, se foi, não tive o privilégio. Ele realmente pregou a bondade, né? Eu acho que ele eu acho realmente que fez a ele- religião ser compreendida da forma como ela realmente deve ser compreendida. Ângela, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas ninguém sai daqui sem dizer o que pode fazer na sua casa. Então, em casa pode, com Ângela Bispo. Ângela Bispo, em casa pode trabalhar de pijama e salto ao mesmo tempo? Pode. Pode, né? Combinação ótima, né? Em casa pode errar a pronúncia de uma palavra e fazer de conta que era sotaque? Pode! Fez isso, Arivan? Em casa pode treinar o improviso apresentando o jornal pro espelho? Pode, Você fiz faz demais. Em casa pode ser notícia e não dar entrevista? Não pode. Não pode. Tem que dizer o que aconteceu direitinho. Tem. Em casa pode raspar o cabelo de novo só por liberdade? Ai, já fiz essa ameaça várias vezes. Não, acho que amanhã eu vou raspar o cabelo. Não, mamãe, não faça isso não, pelo amor de Deus. É o Lauro e a Isabelle, Laura né? e Isabelle. Um beijo. Em casa pode desligar o celular e fingir que o mundo acabou por umas horinhas? Lá em casa, todo mundo dorme de celular desligado. Ah, é? Todos. É um hábito antigo, porque senão a gente não consegue relaxar. Tanto as crianças verdade. quanto eu e o marido, todo mundo desliga. Detalhe, o mais tardar que vocês vão encontrar ele ligado à noite é até às 8 horas. Porque depois disso, Eu já te tô mandei mensagem que só ficava um pauzinho. Eu disse, será que dormindo, ela tá amor. Dormindo, Será que ela amor. tá externa, fora da cidade? Meu limite de sono é no máximo até 8h30, porque eu acordo às 3h30. É, sim. Eu entro às 5, então, pra eu tomar banho, me arrumar, preparar um café, deixar tudo pronto, os meninos irem pra escola e tarará, eu levo um tempo, então eu prefiro fazer com calma. Então, às 3h30 eu desperto, levanto, e aí vou pra cozinha, passo um café, já vejo alguma coisa, se mandar alguma mensagem de última hora do jornal no celular, tarará, e aí vou tomar meu banho, me arrumar, etc e tal, pra sair de casa umas 4h40, 4h45. E aí, 5 horas eu já tô pronta pro trabalho. Rente no batente. Gente no batente. Em casa pode se emocionar sozinha vendo reportagem antiga que te marcou? Ah, mas dá até de propaganda de manteiga na televisão, a gente chora lá em casa, pode. Em casa pode ser séria na TV e uma palhaça em casa? Eu sou palhaça na TV, Na TV, lá em em casa, casa. em todo lugar, pode. Em casa pode dar uma de âncora e narrar o próprio café da manhã? Eu nunca fiz, vou testar. Testa. Acho que Aí pode. me fala. Ângela, foi um prazer ter você aqui. Júnior, o prazer foi meu todo amor, é meu. sempre bom estar ao seu Gratidão, lado. viu? Sempre, você sabe disso. Sempre que eu vou falar dos meus trabalhos com você lá na rádio, é sempre muito bom. Você sempre deixa a gente muito à vontade com essa sua alegria, com essa sua exuberância. Você é realmente uma pessoa muito importante para nós. Muito obrigado por ter vindo. Gratidão. Tô aqui com o coração quentinho, cheio de gratidão. E que a minha história motive outras pessoas a sonharem, a acreditarem nos seus sonhos, lutarem, vencerem, mesmo que digam que não é pra você. É o seu lugar, a sua história, é você quem faz. Eu tenho Obrigada. certeza que você já está motivando, meu amor. E olha só, a gente conferiu aqui um papo com a queridíssima Ângela Bispo, jornalista, e você sabe que já tem aí uma série de papos gostosos, bacanas, aqui na nossa playlist no YouTube, mas corre lá no nosso Instagram, segue a gente, @emcasapod_, tá bom? E deixa comentário também quem você quer ver aqui, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo episódio. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque